Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Frustração, raiva, irritação. É difícil lidar com esses sentimentos em qualquer fase da vida. Mas imagina na infância, quando a gente ainda não conhece muito bem essas emoções. Daí vem um comportamento muito temido pelos adultos, a tal birra. E como lidar? Há quem defenda ignorar essa crise. Por outro lado, algumas famílias optam pelo acolhimento, pela conversa. E em tempos de conexão virtual, há ainda aquelas famílias que escolhem usar eletrônicos para distrair e tentar acalmar a criançada. Será que funciona? É sobre isso que nós conversamos agora aqui no programa Seus Filhos. Eu, Thaís Dias, estou por aqui e ela também, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Que sufoco! Abrimos o programa de hoje com um relato da Tamara Assis, que é mãe do Luca, de 1 ano. Quando ele não entende, ou mesmo eu pegando outra coisa para distraí-lo e não consigo, e ele chora, eu acolho, né, o choro dele e tudo mais. E, né, dou carinho e tudo mais. Aí quando passa, eu explico de novo, olha, não pode por isso, isso, entendeu? É o que eu faço, mas nem sempre é fácil assim. Não é fácil, Roseli, mas teria alguma regra geral? Porque muitos pais querem ali uma receita mágica, a gente sabe que não tem, mas dá para dar algumas orientações, né? A primeira que eu vou dizer, Thaís, em função desse depoimento, é que a gente não pode chamar a reação de um bebê de 1 ano de birra, né? É porque nessa idade ele não se comunica ainda, ele está começando a entender algumas palavras, mas o não ele já sabe. E a criança de 1 ano recusa muita coisa com o não, para praticar, né? Por imitação, por um padrão conhecido. Então não é birra. Birra é aquela coisa da criança de 2, 3 anos que se joga no chão, sapateia, bate a cabeça na parede porque não conseguiu o que queria ou porque não quer fazer determinada coisa, por exemplo. É diferente, né? Então, com esse bebê não adianta explicar porque ele ainda não entende. Algumas coisas ele vai entender, mas não vai adiantar nada essa compreensão que ele tem. Com o bebê é mais fácil a gente desviar a atenção dele, conversar, cantar com ele, fazer uma brincadeira. Aí a criança foca nessa outra atitude e deixa de lado a questão do choro, que eu acho que o que ela chama de birra é o choro, né? Agora, na birra, primeiro, a gente não consegue evitar essa fase da vida das crianças. Não adianta, não tem mágica, não tem comprimidinho que resolve as crises, tem a nossa paciência, Thaís. Nossa paciência para acolher, para entender que é uma fase da vida, que eles vão aprender a reagir de modo diferente se a gente ajudar. Pronto, falei. Agora a gente tem a palavra da Livaneide Silva, ela que é do Rio de Janeiro e confessa que já optou pelos aparelhos eletrônicos para distrair os filhos em algumas situações como birras. Isso acontece muitas das vezes, é um erro, mas a gente, no momento, mãe, pai, no momento de cansaço, de um dia todo de trabalho, a gente acaba cedendo para a gente conseguir chegar em casa e organizar algumas coisas, final de semana ter algum tempinho de descanso, então a gente acaba cedendo por conta disso. E aí, Roseli, é uma forma de lidar com o problema ou longe disso? Não é o ideal você usar essas distrações para poder tentar lidar com essa situação? Olha, existem muitas possibilidades de distrações, né? A gente ouviu o depoimento da Livaneide de que depois do trabalho ela quer descansar, ela quer um pouco de paz, mas não sei se ela tem 1, 2 filhos ou mais, eles querem os pais, querem brincar, querem conversar, querem confrontar, querem fazer um monte de coisa. A tecnologia não é uma boa distração, Thaís, porque apresenta efeitos colaterais.
A criança vai ficar quieta? Vai ficar quieta. A criança vai ficar entretida, totalmente focada? Vai. Mas o problema é que mais tarde isso vai trazer consequências prejudiciais à vida, à saúde dela, ao desenvolvimento. Então eu gostaria muito que os pais encontrassem outras distrações menos prejudiciais. Para bom entendedor. Com a palavra, a Thalita Nobre, que é psicóloga e psicanalista, e ela traz algumas orientações para os pais quando o assunto é a birra. Afinal, a birra é importante como forma da criança lidar com as suas emoções? Sim, a birra é importante porque é uma das únicas formas de comunicação dessa criança que ainda está com o cérebro imaturo e não é capaz de lidar ainda com as emoções mais complexas. A birra, ela é uma fonte e uma forma de comunicação dessa criança. Além de lidar com essas situações de birra com paciência, nós também devemos ensinar outras formas de comunicação. Então, podemos ensinar a criança a pedir o que deseja de maneira mais adequada, ensinar ela a lidar com essas frustrações e estratégias de ficar mais calma, para que assim a criança aprenda a expressar suas necessidades sem precisar recorrer à birra, promovendo assim maior aprendizagem ao seu desenvolvimento emocional e social. Nessa idade, Roseli, como é que a gente pode aproveitar uma situação como essa para depois ensinar um pouco sobre os sentimentos para essa criança, né? Olha, você ficou muito frustrado nessa situação, foi a forma de você reagir, o que você sentiu? Nomear os sentimentos depois, né, que a situação está controlada, é uma boa prática ou ainda não adianta muito, é melhor esperar crescer um pouco mais? É importante lembrar isso que você pontuou, depois que a crise passa. Na hora da crise, não adianta querer conversar, explicar, porque a criança está em crise mesmo, né? Então, a gente precisa fazer ela sair da crise. Esse é o ponto. Há estratégias que funcionam algumas vezes, há estratégias que não funcionam, e a gente não deve insistir na estratégia que não funcionou várias vezes que a gente tentou. A criança, a partir dos 4 anos e meio, 5 anos, pode deixar essa crise de birra para trás. Se ela aprender a entender as emoções um pouco melhor, a gente passa, na verdade, o resto da vida tentando entender nossas emoções, né? Mas ela passa a conhecer, a entender, e a partir dos 5, 6 anos, ela começa a aprender e a ser capaz de inibir algumas reações impulsivas, que é o caso da birra, por exemplo, mas a criança só vai aprender isso se tiver adulto com paciência para suportar essas crises e ensinar. A birra continua sendo nosso assunto aqui no programa Seus Filhos. E a escola? Diz o quê? Com a palavra por aqui, a psicopedagoga Marlene Lima. No geral, a birra ela vai acontecer porque a criança vai se sentir frustrada, contrariada em determinadas situações. Nessas situações, a gente vai tentar conversar, né, se for possível entendimento para a criança, né, e explicar o porquê que não pode, porquê que não pode pegar o objeto, porquê que não pode bater no amigo. A gente valida ali a frustração da criança, né, mas deixa acontecer, deixa chorar. Em algumas vezes a gente precisa deixar chorar mesmo, né, até para dar uma ignorada na birra mesmo, né? Roseli, na escola, né, muitas dessas crises, como são chamadas, ou muitas dessas ocorrências, acontecem nesse ambiente escolar. Como é que o professor, essa pessoa que está ali próximo, também pode ajudar nesse processo? Os pais precisam saber que também acontece na escola, né? E que os professores precisam ter autonomia para lidar com isso. Olha, é possível, aliás, é até mais fácil na escola, diluir a crise de birra com distrações, porque é um ambiente rico em estímulos diversos, né? Então, às vezes, é mais fácil sair com a criança, se ela está numa sala fechada, ir para um local mais aberto, dar uma volta, começar a pegar livros, mostrar imagens de livros. Criança faz leitura, né, de imagens, de ilustrações. Há muitas possibilidades. Mas ignorar a birra, ainda mais na escola, não dá para ignorar a birra. Porque quando a criança entra na crise,
muitos outros colegas podem acompanhar porque sentem também aquela irritação que o colega primeiro sentiu. Me conta uma história. E qual é a sua indicação sobre esse tema, Roseli? Eu trouxe a indicação de um livro para pais, educadores, adultos em geral que convivem com crianças, principalmente na primeira infância, e vão enfrentar uma birra. O título é Disciplina Sem Drama, guia prático para ajudar na educação, desenvolvimento e comportamento dos seus filhos. É um livro que traz várias formas, né, possíveis de tratar as birras, estresse, a gritaria, as lágrimas, o choro constante, por aí. Então repete pra gente o nome? Disciplina Sem Drama, guia prático para ajudar na educação, desenvolvimento e comportamento dos seus filhos. Padrões de beleza, pressão estética, maquiagem, tutoriais de skincare. Não estamos falando apenas de fenômenos que envolvem o universo de adolescentes e adultos. Essa realidade já chegou na infância e preocupa muitos especialistas. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que meninas se sentem pressionadas a cuidar da aparência desde os 3 anos de idade. Se falamos sempre aqui que precisamos viver muito bem cada etapa de desenvolvimento, como encarar um cenário como esse? Bora conversar sobre esse assunto a partir de agora aqui no programa Seus Filhos. Eu também quero falar. A Helena tem apenas 7 anos, mas já adora passar maquiagem, se sentir bonita, ver vídeos de beleza na internet. Fala aí, Helena. Cabelo, maquiagem, super lindo fica em mim. Eu gosto de ver vídeos de maquiagem, base, corretivo, e batom e blush e rímel. Roseli, eu voltei lá na minha infância e lá 3, 4, 5 anos, eu pegava aquele batom ali da minha mãe, esfregava de qualquer jeito na bochecha, parecia até aquela maquiagem de palhaço mesmo. Era uma forma de querer ficar parecida com a minha mãe, aquele exemplo, né, de que estava sempre maquiada, bonita, mas não era uma coisa que fazia parte do meu dia a dia. Agora parece que ser adulto está permeando parte da infância. Essa é a sensação que você também tem? Exatamente, e não é de agora, isso já faz tempo, a gente vai acrescentando, né, ingredientes a essa perda da infância que as crianças sofrem já faz décadas já. Olha, fez parte da sua infância brincar com batom, de outras crianças com creme da mãe, coisas desse tipo, né, mas eram puras brincadeiras. Agora, quando eu ouço um depoimento como a dela, eu fico mesmo muito preocupada, porque não é só perder a infância, mas é instalar uma preocupação que nem adulto deveria ter, mulher adulta, vamos falar da mulher, né, em especial, que é de parecer mais bonita. Nossa, isso é preocupante, né, quando a gente pensa que uma criança de 7 anos que teria tantas questões a procurar para entender coisas da natureza, por exemplo, ela vai se interessar por vídeos de maquiagem. Não, tem muita coisa errada nessa história e provavelmente partiu de nós adultos. Para bom entendedor, Nós convidamos o pediatra Paulo Teles para falar um pouco sobre essa exposição precoce aos vídeos de beleza na internet, o impacto que isso pode gerar, as distorções, inclusive, em relação ao próprio corpo nas crianças. Fala aí, Paulo. A presença de filtro, dessas influenciadoras perfeitas, imagens super idealizadas que as crianças acabam sendo expostas e aí comparam o corpinho com esses rostos e padrões que são inatingíveis, né? Que as redes sociais estão cheias mesmo, e aí a criança
acaba criando uma insatisfação da própria aparência, distorção, né, dessa realidade do corpinho. Tem uma piora da autoestima, pode gerar transtorno de alimentação, como anorexia, bulimia. A gente precisa ter essas preocupações muito em mente, Roseli, na hora de achar que determinado vídeo, ele é inofensivo, não tem problema nenhum, faz parte, né, desse universo feminino. Mas quando isso acontece de forma muito cedo, a gente precisa estar atento também? Precisa sim. E olha, de maneira geral, os adultos conscientes se preocupam muito com vídeos que falam a respeito de violência, de sexualidade. Poucos vão achar que um vídeo de beleza para uma menina possa fazer mal. Então a gente acabou de ouvir, né, o Paulo falar, pode fazer muito mal. Vai fazer mal a todas que assistirem? Não a todas, mas uma coisa acontece com todas elas. Estão perdendo uma boa parte da infância, isso não tem retorno, Thaís. Palavra de ouvinte. Conosco agora a Gabriela, ela que é mãe da Helena, que a gente ouviu agora há pouco, e ela fala um pouco sobre essa relação da filha com os produtos e vídeos de beleza. Porque ela não é aquelas meninas que, tipo, se arruma pra ir pra escola, sabe? Passa maquiagem pra ir pra escola. Ela gosta. Eu acho que hoje em dia as meninas estão gostando mais da própria maquiagem do que de boneca, por exemplo. Mas isso não só da forma adulta, eu falo. Por exemplo, da Helena eu cuido também pra isso acontecer. Eu deixo, mas é tudo no limite. Na hora que quando ela tá brincando, quando ela gosta dos Carmed, porque ela faz coleção, e aí cada um tem um gosto. Roseli, quando que sai desse limite da brincadeira para virar uma preocupação? Olha, eu acho que a gente ouviu uma frase aí que aponta para nós esse limite. Ela disse que acha que as crianças de hoje trocaram a boneca pelos vídeos de maquiagem, pela própria maquiagem. Pronto, aí está uma troca aqui indevida, né? Um brinquedo, qualquer que seja ele, pode nem ser um brinquedo assim, que tenha formato, pode ser peças, né, de madeira, folha seca, qualquer coisa. E uma coisa que é específica do mundo adulto, que é a maquiagem. Às vezes a maquiagem pode ser brincadeira, mas foi muito da maneira que você disse. As crianças passam de qualquer modo, uma passa na outra, rabisca. Isso é brincar com a maquiagem. Agora, ficar prestando atenção como usa em vídeos, acabou a brincadeira. Aí já está levando com seriedade um assunto que não deve fazer parte da infância. Vamos navegar! E tem dicas chegando exatamente sobre esse tema. Qual é a sua indicação, Roseli? Eu vou indicar um artigo num site que eu achei muito bom, porque traz as dúvidas que muitas mães e muitos pais têm a respeito desse uso de maquiagem. O título do artigo é Maquiagem Infantil: 6 dúvidas respondidas e muitas reflexões. E esse artigo está no site ninhosdobrasil.com.br. ninhosdobrasil.com.br é o site. Vou pedir para você repetir para a gente o artigo. Maquiagem infantil: 6 dúvidas respondidas e muitas reflexões. Como os padrões de beleza do mundo adulto estão influenciando a infância? Essa é a nossa reflexão por aqui no programa Seus Filhos. Tô por perto! E da Paraíba, fala conosco agora o João Paulo Almeida, que é pai da Paula, de 8 anos. Desde cedo eu sempre disse à mãe para não estar comprando essas roupinhas muito curtas, nem também estar comprando maquiagem para ela estar usando, até porque a maquiagem, quando usada, sei que hoje a tecnologia está grande, já tem maquiagem, mas assim, deixa a criança ser criança, não vamos pegar e tornar uma criança um adulto precoce, porque isso é prejudicial. Então assim, a gente tenta manter, e olha que a minha filha é bem vaidosa, ela dentro daqueles padrões da criança, não de uma criança adulta. É isso, Roseli? É isso, adorei o depoimento dele, sem medo de ser careta, sem medo de ser considerado antigo, é isso mesmo, né? Olha, se tem coisa que jamais vai deixar de ser atual, é a gente preservar o pouco da infância que resta aos nossos filhos. Isso é fundamental
e evitar o uso de maquiagem por meninas, é evitar uma série, né, de consequências, que é porque essa maquiagem e os vídeos e as redes que falam disso produzem aquele efeito dominó, né? É preocupação com a aparência, é preocupação com a tentativa, né, de alcançar um determinado padrão que a criança já percebeu que é um padrão mais aceito. E aí a gente já ouviu o Paulo falar das consequências da saúde. Então vamos com calma, gente. Tem mais coisa para essas crianças fazerem, além, né, de brincar de adulto precocemente. E, Roseli, a gente fala muito dessa questão de viver bem cada fase, porque se isso não acontecer, em algum momento a gente vai sentir o peso disso e vamos ser cobrados, né, em outras oportunidades. A fase que a gente pula, Thaís, volta. E a gente não sabe quando ou como volta, mas volta. Porque o nosso desenvolvimento precisa se completar, né? Então, não sei se você se lembra que teve uma época aí que muitos adultos faziam festa de aniversário com os amigos em buffet infantil. Lembro perfeitamente. Pois é, para mim é um retrato, né, desse que faltou infância. O que você vai ser quando crescer? Provavelmente você já ouviu e já fez essa pergunta algumas vezes. E hoje abrimos espaço aqui no programa Seus Filhos justamente para falar da escolha de uma carreira. Afinal, o que considerar na hora de tomar essa decisão? Vamos ouvir jovens, especialistas, pais, para entender como lidar com essa pressão de decidir qual profissão seguir. Vem com a gente! Minha voz. Arielle Diogo tem 13 anos e já pensa na escolha da carreira. Estou pensando em futuramente ser pediatra ou ser chefe de cozinha. Pediatra, pois me identifico muito com crianças, e chefe de cozinha, pois gosto muito de cozinhar. Eu estou pensando em ser chefe de cozinha, pois o curso de medicina está muito caro e meus pais não têm condições financeiras. Então, futuramente vou ser chefe de cozinha. Roseli, é tanta coisa para considerar, né? Aquilo que você gosta, aquele ambiente, se você vai ter condição de pagar ou não essa faculdade. Ela tem 13 anos ainda, é muita pressão mesmo, né? Muita pressão. E a coisa mais bonita que eu ouvi aí, né, dela foi a facilidade como que ela vai mudando, né? Eu queria ser pediatra por causa disso, mas também tem chefe de cozinha, mas a realidade me considera assim. Ou seja, né, muita água vai rolar na vida dessa menina que tem 13 anos, até chegar o momento dela fazer uma escolha e tomar uma decisão. Vai aparecer muitas outras coisas, e assim, os adultos não devem pressionar adolescentes a começar a pensar numa carreira. É cedo, né? Porque a gente tem uma modernização de todos os campos, de todas as áreas tão intensa, que em 2, 3 anos tudo muda nas profissões, surgem novas profissões. Então vamos ajudar que eles percebam quais são os maiores interesses que eles têm. Que sufoco! De Fortaleza, quem fala agora conosco é o Luan Carvalho, que tem 16 anos, e ele diz que sofre uma forte pressão da família para que siga a carreira dos pais. Às vezes eu sinto que eu estou apenas seguindo o caminho que meus pais traçaram para mim. É como se a minha própria voz não tivesse valor. É difícil encontrar coragem para buscar o que eu realmente quero quando a pressão deles é tão grande. Roseli, o Luan, ele não está sozinho. Muitos jovens provavelmente estão se identificando com esse cenário. E o que você diria para quem precisa decidir a profissão que vai optar, a carreira que vai seguir e sente essa pressão tão grande? Nossa, eu me lembrei agora de uma frase do Guimarães Rosa, né? O que a vida pede para a gente é coragem. Muitas famílias fazem esse tipo de pressão, às vezes abertamente e às vezes sutilmente, mas a pressão cai sobre os filhos adolescentes da mesma maneira, né? E eles precisam encontrar o próprio caminho, precisam ter a própria voz. E eles vão muitas vezes, né, falar coisas e fazer escolhas que não vão dar certo. Mas isso aconteceu com os pais também.
irá acontecer com eles, muitos vão aprender com os seus erros, mas a gente não pode pressionar, a gente precisa pensar hoje nas carreiras e no mundo do trabalho, né, de uma maneira diferente do que a gente aprendeu a pensar de quando fomos criados, né? O mundo das profissões mudou muito e a gente precisa entender que fazer uma escolha para ser médico é uma escolha muito mais ampla do que ser médico no consultório, e muitos adolescentes pensam isso. Há muitas outras possibilidades e a gente precisa ajudar os nossos filhos a entenderem a amplitude de cada uma das profissões que eles pensam. Para bom entendedor. E nós convidamos a orientadora vocacional Beatriz Vasconcelos para trazer um pouco de luz para a gente sobre o que considerar na hora dessa escolha de uma profissão. Na escolha de uma carreira, é fundamental considerar não apenas suas habilidades e interesses, mas também o alinhamento com seus valores pessoais e objetivos de vida. Uma carreira deve ser mais do que uma ocupação, deve ser uma extensão do que você é e do que você deseja alcançar. Roseli, é muita coisa para pensar e eu queria deixar muito claro aqui, eu sei que você pensa exatamente assim, nada é irreversível, porque quando a gente é jovem parece que é tudo aquela questão, né? É esse caminho a seguir e depois eu não tenho mais como voltar atrás. Muita calma, muita paciência. Isso, muita calma mesmo, porque nada é irreversível, como você disse, nada é definitivo na vida. A gente pode mudar de rumo aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, quando quiser. Então eu vejo a pressão que eles sofrem e o maior lamento dos adolescentes mas é uma coisa que eu vou ter que me dedicar para o resto da vida. Não, inicialmente você vai ter que se dedicar a qualquer coisa. Para o resto da vida você vai descobrindo na trajetória da vida. É bom que eles saibam disso e é bom que os pais aceitem, né, também, que será assim daqui para frente. Vi e curti. Sobre esse tema, Roseli, sobre a escolha de uma carreira, qual é a sua dica? Eu escolhi um filme que eu gosto muito, que conta a história de uma jornalista. E para principalmente os jovens perceberem, né, que para fazer uma carreira não basta ter aquela formação técnica, é preciso ter boa companhia dos colegas, é preciso estar dentro de um time, é preciso conseguir a confiança dos colegas de trabalho, é preciso muita coisa. É preciso criatividade, inovação, coragem, ou seja, isso cabe em qualquer campo. O título do filme é Uma Manhã Gloriosa. A escolha de uma carreira é o nosso assunto por aqui no programa Seus Filhos. Pronto, falei. A Rose Lima Barreto tem 17 anos e escolheu tirar um tempo para si mesma para que possa escolher a carreira que deseja seguir. Decidi tirar um ano sabático para trabalhar e explorar as minhas opções. Preciso desse tempo para entender melhor o que eu realmente quero antes de me comprometer com uma carreira. Eu sinto que é importante dar esse primeiro passo agora, ao invés de me precipitar. Para os jovens que estão pensando nessa possibilidade, Roseli, e também para as famílias que muitas vezes ficam preocupadas diante de um comentário como esse, o que você diria, quais as suas orientações? Eu diria que sempre bem-vinda uma escolha, desde que você arque com as consequências dessa escolha que você faz, né? Então, tem a possibilidade de trabalhar, de ter dinheiro para a sua sobrevivência básica, pelo menos. É preciso crescer nesse sentido. Tem essa possibilidade, ótimo, vai fazer, mas não deixa de considerar outras possibilidades ao mesmo tempo. O que me assusta, Thaís, eu ouvi jovens, e eu já ouvi vários, né, falarem que eles precisam desse ano sabático. Essa expressão ano sabático era usada por professores, doutores, que se dedicavam 20, 30 anos à profissão e precisavam de um tempo para reorganizar o conhecimento, por exemplo, né?
Agora, gente, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças e nossos adolescentes, que eles precisam de um ano sabático antes de começar a vida adulta? É um pouco assustador para mim ouvir esse tipo de coisa. E se você ficou com alguma dúvida, se quiser participar, quiser mandar para cá a sua pergunta ou mesmo o seu comentário, o nosso e-mail é seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Você pode também nos acionar nas redes sociais, @RoseliSaião, Roseli com Y, Saião também, ou @ThaísBDias, Thaís com H. Esse programa fica disponível para você ouvir quantas vezes você quiser no site da Band News FM, também no nosso canal no YouTube e nos principais tocadores de áudio. Fique à vontade para compartilhar também. Agradeço muito a produção da Maria Cecília Dalal e a sonorização do José Antônio de Araújo. Agradeço ainda a companhia dos nossos ouvintes aqui ao longo dos últimos minutos e o meu beijo especial para ela, Roseli Saião. Um beijo para você e até a próxima, Roseli. Beijo especial também para você, com muita alegria e muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.